A passagem de hoje é 2 Samuel 10, versículos 1 a 19. Vamos ler juntos. E aconteceu depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo, pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Hanum: Porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Porventura, não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la? Então tomou Hanum os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até às nádegas, e os despediu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon, e alugaram dos ciros de Bet-Reobe, e dos ciros de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha, à entrada da porta. Mas os ciros de Zobá e Reobe, e os homens de Tobi e Maaca, estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel, e formou-os em linha contra os ciros. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: Se os ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os ciros, e estes fugiram de diante dele. E, vendo os filhos de Amon que os ciros fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os ciros que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer, e fez sair os ciros que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo o Israel, e passou o Jordão, e veio a Elã. E os ciros se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém os ciros fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os ciros aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu, e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel, e o serviram. E temeram os ciros de socorrer mais aos filhos de Amon. Amém. Vemos no livro de 2 Samuel, que o rei Davi, que recebeu a graça de Deus, busca continuamente compartilhar essa graça. Olhando para a mensagem de ontem, vimos Davi demonstrando graça ao filho de Jonatas, Mefibosete, e na passagem de hoje também, o vemos tentando demonstrar graça ao seu país vizinho, Amon. Diz que o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum o sucedeu como rei. Na política internacional, uma situação em que um rei morre e seu filho sucede o trono pode ser vista como altamente perigosa para a segurança de um país. É um momento perigoso porque ocorreu um vácuo de liderança, e essa liderança ainda não foi devidamente transferida ou herdada. É um período em que é difícil lidar adequadamente, mesmo se as forças inimigas atacarem.
Da perspectiva de outros países, não há melhor momento para atacar Amon do que agora. No entanto, os pensamentos de Davi eram diferentes. Davi está demonstrando graça à nação de Amon, que está na crise de um rei morrendo e outro sendo estabelecido. Davi envia seus homens à nação de Amon para expressar simpatia pelo falecido rei de Amon. Ele demonstrou graça. Ele estendeu uma mão de reconciliação e paz, não espadas e lanças. Mas de alguma forma, a nação de Amon chuta para longe a boa vontade e a graça que Davi estendeu. Eles pensaram erroneamente que os homens de Davi, que vieram para expressar simpatia, tinham vindo para espioná-los. Então eles fazem os pranteadores parecerem miseráveis. Eles agarram os enviados de Davi, raspam metade de suas barbas e cortam suas roupas na altura das nádegas. Em suma, eles cortam suas calças o suficiente para mostrar seus traseiros. Podemos dizer que esse comportamento infligiu o maior insulto possível à outra parte. Então diz que eles mandaram os pranteadores de volta para Israel. Como as ações deles parecem para você? Faz sentido? Alguém pode se perguntar como eles puderam confundir pessoas que vieram para expressar simpatia com espiões. Também nos faz pensar se eles são pessoas tolas que não conseguem nem pensar no que acontecerá a seguir, em relação a essa atrocidade que cometeram. Posso dizer a vocês que isso mostra exatamente como uma pessoa que recebeu a graça de Deus difere de uma pessoa que não recebeu a graça de Deus. Uma pessoa que recebeu a graça de Deus não usa a fraqueza da outra pessoa como sua própria oportunidade. Uma pessoa que cobre a fraqueza do outro e estende uma mão de paz é uma pessoa que recebeu a graça de Deus. Davi fez isso. Por outro lado, e quanto a uma pessoa que não conhece a graça de Deus? Talvez seja porque eles sabem que são fracos, mas mostram uma atitude excessivamente defensiva. Eles estão convencidos de que a mão que tenta ajudá-los é uma mão tentando prejudicá-los. E eles mostram comportamentos irracionais e incompreensíveis. E eles também mostram uma atitude tola de nem mesmo pensar no que acontecerá a seguir. Aqueles que conhecem a graça de Deus e aqueles que não a conhecem são tão completamente diferentes quanto o céu e a terra. E quanto a você? E quanto a nós? Somos aqueles que receberam a graça de Deus? A graça de Deus está profundamente presente em nós? Como Davi, nós também somos pessoas que receberam a graça da salvação e eleição de Deus. Somos aqueles que receberam a graça de que Ele está sempre conosco, aonde quer que formos, e nos faz vitoriosos. Portanto, como Davi, nós também devemos viver uma vida de demonstrar graça e misericórdia, ajudando nossos vizinhos ao redor, especialmente os fracos, e estendendo uma mão de paz. Não devemos pensar que viver uma vida de demonstrar graça desdobrará uma vida pacífica sem conflitos. Às vezes, surgem situações onde inevitavelmente temos que lutar, e a passagem de hoje é um caso assim. Davi demonstrou graça aos amonitas. No entanto, eles mesmos rejeitaram a graça. Então, a passagem os descreve se preparando para a guerra primeiro, temendo serem odiados. A nação de Amon inicia a guerra primeiro. Portanto, Davi está em uma situação onde ele não tem escolha, a não ser lutar. A nação de Amon até contrata mercenários para vencer a guerra. Ela registra que eles contrataram 20.000 soldados de infantaria, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 homens de Tobi. O total é de 33.000 homens. Vemos que um número consideravelmente grande foi contratado e preparado para atacar Israel. Em comparação, o número de israelitas é relativamente inferior. Joabe e Abisai se preparam para a guerra formando sua própria estratégia, e caso seus soldados sejam empurrados para trás porque são mais fracos que os soldados inimigos, eles fazem uma promessa como: "Você me ajuda, e se você for fraco, eu te ajudarei." E eles vão para a guerra. Antes de ir para a guerra, Joabe diz isso a Abisai. Vamos ler juntos. "Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus,
E faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Amém. Joabe proclama a Abisai: sê forte. Eu me pergunto se pode ter havido um sentimento de medo ou ansiedade em seus corações. É natural ter medo. Pode ser natural sentir medo quando duas nações, Amon e Arã, unem forças e atacam. Mas o importante é que, mesmo com medo, eles puderam corajosamente sair para o campo de batalha. E isso porque a luta não é a própria luta deles, mas a luta de Deus. Porque é uma luta onde Deus luta com eles. Eles seguiram em frente com a fé de que Deus assumiria a responsabilidade. É por isso que eles puderam dizer: seja forte. E é por isso que eles puderam avançar corajosamente. Ele também proclama que a luta não é por desejo pessoal, mas pelo povo de Israel e pelas cidades de Deus. Qual foi o resultado da guerra? Terminou em vão. O exército israelita simplesmente saiu para lutar, mas os inimigos todos fugiram. Dessa forma, a luta terminou sem que uma única gota de sangue fosse derramada. É bastante interessante, não é? Não deve ser por isso que os mercenários foram reunidos. A razão pela qual a guerra terminou de forma tão anticlímax só pode ser explicada de uma maneira. Só pode ser explicado que Deus lutou por eles. A nação de Amon, que iniciou a guerra para preservar sua própria vida, foi derrotada na guerra. Uma luta pelos próprios desejos egoístas é verdadeiramente feia. Mas Israel não era assim. Eles saíram corajosamente para proteger o povo de Israel e as cidades de Deus. E em nome de Deus, e quando o fizeram, puderam vencer. Eles venceram porque Deus lutou com eles. Nós cristãos, enquanto vivemos uma vida demonstrando graça como Davi, devemos viver uma vida evitando conflitos o máximo possível. No entanto, há uma coisa: uma luta pelo reino e justiça de Deus, que nunca deve ser evitada. O que temos que lutar contra não é carne e sangue. Nossa luta deve ser apenas uma luta para buscar o reino e a justiça de Deus. Uma luta para revelar o nome de Deus. Nunca devemos parar essa luta. Devemos lutar essa luta continuamente até o último dia do mundo. O que significa essa luta para buscar o reino e a justiça de Deus, e pelo nome de Deus? Não é outra coisa senão uma questão de soberania. Quem detém a soberania da minha vida? Quais são as prioridades na minha vida? Se algo que não seja Deus está ocupando esse lugar, deve haver uma luta e uma resolução entre nós para abandoná-lo. Devemos ser capazes de lutar por isso todos os dias. Davi e o exército israelita lutaram por isso. Eles não lutaram para salvar suas próprias vidas. Se fosse esse o caso, eles teriam começado uma luta antes, em vez de ir expressar simpatia. A luta que eles lutaram foi uma luta pela glória de Deus. Naquela situação, onde o nome de Deus foi pisoteado no chão e insultado, eles corajosamente proclamaram e marcharam em frente para proteger o povo e as cidades de Deus. Aqueles que não conhecem a graça lutam para seu próprio benefício e alegria. Mas aqueles que conhecem a graça lutam pela glória de Deus. No lugar de vida que nos foi concedido hoje, peço encarecidamente que todos nós vivamos continuamente lutando uma luta santa pela glória de Deus, como aqueles que receberam graça. Espero que nos tornemos um povo que vive continuamente a luta de rejeitar todas aquelas coisas que queremos fazer de mestre em nossas vidas, fazendo apenas de Deus nosso mestre e vivendo de acordo com a palavra de Deus. Peço encarecidamente que todos nós vivamos colocando Deus no lugar que pertence a Ele e oferecendo glória perfeita e ações de graças apenas a Deus.